Olá! O aumento da temperatura global é uma preocupação crescente, pois acelera o derretimento de geleiras, eleva o nível do mar, intensifica secas e provoca eventos climáticos extremos, ameaçando ecossistemas e a segurança alimentar e a vida no nosso planeta. Para a gente conversar um pouco sobre esse tema e os impactos da saída dos Estados Unidos no Acordo de Paris, vamos falar hoje com Adriana de Paiva Correia, sócia da VR Paiva Advogados, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com a sócia da VR Paiva Advogados, Adriana de Paiva Correia. Olá, Adriana, tudo bom com você? Tudo bom, Renata? Tudo ótimo. Um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Adriana, antes da gente começar nosso papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e sua experiência profissional. Claro, claro. Bom, sou advogada de formação. Eu tive uma coisa um pouco sui generis, que eu fui fazer direito porque eu queria fazer direito ambiental. Então, eu fiz faculdade, sou formada aqui em São Paulo pela PUC, e fiz também, ao mesmo tempo, gestão ambiental, né? Já era uma área que eu queria, que me interessava. Não sei explicar aí, para discutir na terapia o que aconteceu, mas sempre foi uma área que me encantou. Então, eu, desde o começo, sempre estagiei e trabalhei desde que me formei em 2007. Desde que me formei, antes, assim, estagiando, sempre trabalhei na área ambiental. Então, cheguei a trabalhar na CETESB, que é o órgão ambiental aqui de São Paulo, e em grandes escritórios, com pessoas que me ensinaram demais ao longo da carreira. Hoje tenho o meu escritório, eu e a Heloísa Verri, que é minha sócia, temos nosso escritório especializado, especialmente em direito ambiental. E aí, ao longo da vida, eu fui fazendo, né, pós-graduações e cursos, enfim, sempre voltados para essa área. E, Adriana, a gente vai conversar hoje a respeito, né, Acordo de Paris, da questão de aquecimento global, como que fica, né, as questões agora esse ano. E acho que para todo mundo começar a entender um pouquinho, o que é o Acordo de Paris? Sim, sim. Bom, o Acordo de Paris, ele é um compromisso firmado entre os países, né, no âmbito das discussões da ONU, e ele foi afirmado em 2015, e ele, na verdade, ele estabelece compromissos de redução de emissões de gases por parte dos países que fazem parte e discutem formas de mitigar essa questão, né? Ele foi firmado durante a Conferência das Partes, que é a COP, que foi a COP 21, que ocorreu em Paris, por isso que é chamado Acordo de Paris. E o objetivo principal que chegou-se nessa reunião, entre todos os países membros, era limitar o aumento da temperatura global a menos de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, né? Então, estabeleceu-se uma base e o aquecimento da Terra não poderia subir mais que 2 graus Celsius, né? E com esforços para limitar esse aumento a 1,5 grau. E aí aqui vale um parêntese já, né? No ano passado, 2024, saiu agora, dia 10 de janeiro desse ano, uma informação oficial da WMO, que é a Organização Mundial de Meteorologia, dizendo que em 2024, pela primeira vez na história que se tem medição, as medições datam mais ou menos da década de 60, então, desde que tem medição, em 2024, a gente ultrapassou esse 1,5 grau, que era o que se tentava evitar, né? Óbvio que essa medida, por que 2 graus, porque 1,5 grau, são estimativas, é um consenso científico, e que se imagina que com 1,5 grau, embora alto, esse patamar de aquecimento é considerado um teto aceitável, para que se possa haver uma adaptação com um razoável grau de segurança. Embora a gente já tenha visto, né, o impacto, estamos vendo, né, o impacto que isso causa, e 2 graus, imagina-se que seria talvez um ponto irreversível. São estimativas,
mas esse é o esforço. Então, o esforço é com que o nosso planeta, historicamente, assim, os dados científicos mostram que ele vem aumentando, desde a década de 60, quando se tem medição, a Terra aumenta a cada década um pouquinho a temperatura, mas isso se você pega o gráfico, está começando a subir muito ascendente. Então, a ideia é barrar e não deixar que isso chegue aos 2 graus. Então, em resumo, é um acordo entre os países, fazendo medidas, cada um do seu modo, para conseguir chegar nessa redução, né? E não são metas globais para todo mundo, então cada país estabelece sua própria meta, não é algo impositivo. É óbvio que existem negociações, por isso que essas negociações são tão complicadas, né? Nisso o Brasil teve um papel muito importante, assim, porque a gente está contando desde a Revolução Industrial, quando países em desenvolvimento como o Brasil ainda não tinham a sua malha industrial desenvolvida. Então, tem países já industrializados que já poluíram e países que em desenvolvimento que ainda tem um gap, né? Então, tem que ser tratados de formas diferentes, né? Então, tudo isso gera, obviamente, uma discussão, questões diplomáticas, mas, em regra geral, né, existe uma autonomia de definição de metas, os compromissos são voluntários, são criados mecanismos de transparência e prestação de contas, de revisão e atualização, é por isso que as COPs são anuais, para apresentar esses dados e discutir, mas assim, a grosso modo, é um acordo voluntário, e um conjunto de forças dos países para tentar barrar os efeitos do aquecimento global. Resumo isso. Perfeito. E como um acordo, né, voluntário, acho que apesar de ser voluntário, a gente vê ali um esforço da maioria dos países em realmente aderir, né, a esses compromissos e atuar em favor, né, de uma redução das emissões de gás de efeito estufa para conter a temperatura global, aí, como você bem colocou. A gente tem, né, Europa, de um modo geral, toda ali assumindo esses compromissos, o Brasil também é um signatário, e os Estados Unidos, né, por mais de uma vez, na verdade, quando a gente teve lá o protocolo de Quioto, ele assinou, mas não ratificou depois o documento, tinha assinado o Acordo de Paris, e agora, com a nova presidência nos Estados Unidos, a gente tem, então, a saída do país do Acordo de Paris, né? Como que a saída dos Estados Unidos, que é um dos países, talvez aí maiores em termos de emissões de gás de efeito estufa, né? Até por conta da questão do consumo e tudo mais, como que fica ali os esforços globais para limitar a temperatura aqui do planeta Terra? Bom, como você bem falou, assim, os Estados Unidos são um player importante nesse mercado. Acho que tem uma característica assim, os Estados Unidos, eles nunca entraram verdadeiramente nessa briga, né? Eles nunca compraram essa briga verdadeiramente a nível federal, né? Assim, eles, por mais que o governo do Biden, porque, como você bem falou, né? O Trump já tinha, no primeiro governo dele, ele já tinha saído do Acordo de Paris e agora saiu novamente com uma diferença importante. No primeiro mandato do Trump, ele saiu no último ano. Ele assinou a saída no último ano, e essas saídas elas não são imediatas, né? Assim, tem um trâmite, né? Então, teve muito efeito retórico, pouco efeito prático, porque no primeiro dia de governo do Biden, ele também retornou, né? Agora, é um pouco diferente, porque ele, desde o dia 1, né, no discurso de posse, ele já falou que faria isso e fez, né? Hoje, dentro dos países signatários, fazem parte da ONU, né, que poderiam ser signatários, não sei o número certo, 150 e poucos, não sei, mas hoje a gente tem Estados Unidos, Irã, Turcomenistão e Iêmen. São os únicos países que não fazem parte do Acordo de Paris. Então, Rússia, China, todos esses têm metas, cada um a seu modo, né? Cada um, como eu disse, né? Cada país estabelece sua própria meta, mas
mas todos têm as suas metas. Os Estados Unidos deixarem de sair é de fato muito relevante, assim, né? Ainda mais porque eles estão fazendo isso desde o começo. Eles são hoje a maior economia do mundo, é o segundo maior emissor de gases do efeito estufa, né? Eles são responsáveis, pelas estatísticas, dizem que eles são responsáveis, em média, por 10% das emissões. Então, é um número muito, muito alto. O que os especialistas... uma grande bola de cristal também, a gente saber o que vai acontecer, né? Assim, acho que, por um lado, o maior temor é que isso faça com que reduza o governo, porque o investimento climático, ele é um custo, né? Assim, é difícil, você tem que mudar sua matriz energética, você tem que investir, eventualmente pode ser prejudicial. Existem muitas oportunidades, existe a vida, em última instância, né? Mas também existe um custo muito alto, né? Então, o medo é que alguns países surfem essa onda e resolvam sair, ou que se reduza a pressão sobre países que historicamente também poluem muito, por exemplo, como a China, né? Então, se a gente estava indo para um mercado em que todos os países eram signatários e mediam esforços, isso sobe um pouco a barra. Na hora que os Estados Unidos saem, sendo a maior economia, teme-se muito um efeito dominó. Acho que esse é o maior medo, assim, a ausência dos Estados Unidos pode reduzir a pressão sobre os outros países de cumprirem essa meta. E uma outra coisa que os especialistas têm levantado, que eu acho que é relevante, é que o Trump, assim, não só anunciou a saída, como ele diz que, de fato, está tomando medidas para isso, para investir em combustíveis fósseis, e diz que vai acabar com todas as medidas verdes do governo do Biden, né, do governo anterior. Se isso de fato acontecer, os especialistas, os cientistas dizem que vai ser catastrófico, né? Eles estimam que em até 2030 os Estados Unidos vão emitir, acho que são 40 mil toneladas de CO2. O que, enfim, o número é abstrato, mas o que representa toda a emissão da União Europeia e do Japão em um ano. Então, só eles sozinhos vão emitir tudo que a União Europeia, mais o Japão, emitirem um ano. É muito assustador, né? Assim, eles são hoje... Uma coisa que acho que a gente estava muito associado ao petróleo com o Oriente Médio, mas hoje os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo mundial. Eles têm, né, um fracking, né, que eles têm o petróleo de xisto, né, que eles conseguiram desenvolver. Eles são os maiores produtores e eles dizem que eles vão seguir totalmente por essa linha. Então, pela força comercial e pelo poderio ideológico, econômico e político, é bastante assustador, né? Assim, o que a saída deles pode representar. Perfeito. E, Adriana, existe alguma sanção, né, alguma penalidade? Eu sei que é um acordo voluntário, e daí, por ser um acordo voluntário, fica difícil, talvez, aí você ter alguma penalidade. Mas, assim, fazendo até pensando, né, em algumas coisas. No passado, na questão do protocolo de Quioto, muito embora os Estados Unidos federalmente não tinha ratificado esse acordo, existiam ações de vários estados no sentido de um direcionamento mais para uma política verde, né? E realmente acho que agora fica tudo muito uma dúvida de como vai ser, né, já esse apoio, porque não foi só a saída, né? Mas como você bem colocou, todo o investimento também numa linha mais ali do petróleo, né? De recursos aí que emitem gases de efeito estufa em maior escala. Existe uma sanção, né? O que fazer para os países de fato entenderem ser mais atrativo eu ficar num acordo como esse, porque senão é fato, né? Todo mundo deixa, porque se a gente ponderar a questão de desenvolvimento econômico, o próprio fortalecimento da economia, internamente no país, muitas vezes não faz sentido você investir em tecnologia mais limpa. Então, assim. Depende da boa vontade, de fato, desses governantes, né? Eu queria te escutar um pouquinho. Eu acho que depende da boa vontade, em última instância, sim, depende da boa vontade. Mas, na verdade, eu acho que o que mais funciona, o que a gente vê, assim, que mais funciona nisso, é o apelo comercial, né? Então,
são países que têm estruturas mais sólidas de questões ao clima, e aí principalmente falando de Europa e União Europeia, né? E que estabelecem barreiras comerciais, né? De comprar produtos limpos, de comprar produtos de matriz energética alternativa, de fazer esse tipo de incentivo. Acho que a gente... Aqui, bom, acho que muito relevante. Esse ano teremos a COP no Brasil, né? A COP que a gente está querendo saber o que vai acontecer. Muitas respostas teremos aqui dentro de casa, né? Em Belém, no final do ano. Acho que muito vai dizer de como a China vai reagir, né, a isso, porque a China tem feito, embora seja um alto poluidor também e alto de emissão, eles têm feito eles assumiram compromissos também nesse meio, tem feito um investimento relevante em matrizes alternativas. A gente vê muito no Brasil, aqui em São Paulo, pelo menos, que é onde eu estou, né? Você está em Campinas, né? Também, Grande São Paulo, perto, né? A gente vê, por exemplo, a invasão dos carros elétricos chineses, né? Assim, tem muitos, né? Aqui agora. Assim. Então, você vê que é uma... Acho que a gente vai ver uma nova guerra fria, assim, né? uma guerra comercial, né? Entre dois mercados e esperar e ver se podem existir sanções econômicas nesse sentido, né? Uhum, perfeito. E quais foram, né, os argumentos ali apresentados pelo Trump para a saída do governo dos Estados Unidos, justificando aí o porquê, então, né, não fazer parte do Acordo de Paris? Bom, as justificativas oficiais que eles deram são os custos econômicos, então que isso prejudicaria a economia americana e a retomada, né, do MAGA, né, do Make America Great Again, né, que isso implicaria os problemas nesses planos, por implicar em áreas em que, dentro da economia americana, gera um alto número de empregos, como os setores de carvão, petróleo e gás. Então, eles precisariam voltar a investir nesses setores para gerar empregos, né? Aí eles alegaram dois argumentos que eu acho difíceis, assim, até de entender, né? Que é perda de soberania, que é que na verdade, isso... que a questão, que essas medidas, a definição da matriz energética e dos investimentos é uma questão de soberania e que não pode ser externa, e uma injustiça por eles terem metas diferenciadas, porque aquilo que eu falei no começo, né, dentro da negociação, é considerado o histórico de poluição que o país já fez, né, embora cada país tem a sua própria meta, não é outro imposto, é um acordo, né? As outras partes têm que concordar, né? Assim, então são feitos blocos de países que a gente é chamado blocos do anexo 1, que são chamados, que são os países já industrializados, já em desenvolvimento, que historicamente poluíram mais, então que teriam metas mais... não são nem metas mais agressivas, eles têm alguns requisitos a mais, então... eles têm que tirar carbono da sua economia, né? Assim, o Brasil, por exemplo, tem metas em que ele tem que deixar de gerar carbono, mas tem outros países que têm metas adicionais de também retirar carbono. Então, ele diz que isso seria uma injustiça, né? Eu acho que isso tudo é retórico, né? É um discurso. A verdade, a razão é econômica, é o desenvolvimento da indústria de petróleo americana, eles são os maiores produtores, como eu disse, e querem ser maiores. E também falar para um público que hoje, nesse mundo dividido que a gente vive, falar para um público que ainda nega as mudanças climáticas, né? E fala de globalismo e de um ecoterrorismo, uma coisa assim meio maluca, quando, na verdade... a parte triste, assim, é que a gente que, né, Renata, nós, assim, que estamos há muito tempo nesse mercado, sempre parece assustador quando você vê essas notícias do clima, né? Elas são sempre catastróficas, né? Mas o triste é que, ao longo dos anos, a gente vem vendo que as previsões têm se concretizado, né? Então, é isso. No ano passado, a gente a gente sabia que a gente ia chegar em 1,5 de aquecimento, mas não era a previsão do ano passado. Ano passado, a previsão era que chegaria em
1,2, 1,3, e a gente chegou em quase 1,6 de aquecimento. Então, por mais catastróficas e assustadoras que elas sejam, infelizmente elas têm se mostrado até aquém do que pode acontecer. Mas tem um discurso político, acho, de se colocar contra, e foi isso que o governo fez, né? Perfeito. E, Adriana, uma outra questão, né? Com a saída, acho que do principal player, né, em termos de emissões, ou de país desenvolvido, que a gente possa falar, qual que é o impacto no suporte a projetos climáticos em países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, né? Então, isso nos impacta de alguma forma? Sim, acho que sim. Pode resultar em diminuição de financiamento para projetos em países em desenvolvimento, que é onde o Brasil se encaixa, né? Os Estados Unidos eram um grande financiador, eles tinham alguns fundos, tinha o Green Climate Fund, que era um dos que eles apoiavam muito. Isso realmente pode impactar. Mas tem ainda, assim, acho que voltando para o começo da fala, né? Os Estados Unidos, acho que a gente vai falar ainda sobre isso, mas eles têm uma participação estadual muito mais forte, isolada. A nível federal, como país, assim, eles nunca entraram, assim, nunca encabeçaram essa briga, né? Isso foi muito mais da União Europeia. Então, acho que a União Europeia vai continuar com esses investimentos, e já vivemos isso antes de saídas e de intercorrências com relação ao governo norte-americano, e as mudanças climáticas continuaram, e isso continuou sendo financiamento, não no ritmo que a gente gostaria, mas continuou sendo feito, continuou acontecendo, e estima-se que isso vai continuar a acontecer. Eu acho que um diferencial que a gente tem hoje é que a Europa, especialmente, está tendo um enfraquecimento por outras razões, né? Então, guerras, questões geopolíticas, que talvez façam com que eles revejam, talvez por necessidade, alguns investimentos. Embora lá esteja muito consolidado, esteja muito mais consolidado a questão ideológica da necessidade de alteração, por exemplo, da matriz energética, às vezes uma necessidade por conta de guerras vai ser a gente viu, por exemplo, com a guerra da Ucrânia, o desespero que foi, de repente, eles ficarem sem o gás, né? Assim, então, e aí, de repente, usinas que há anos, usinas de carvão que estavam desligadas há anos, foram religadas, né? Por uma necessidade. Então, eu acho que a gente está num cenário geopolítico frágil, né, atualmente, né? E acho que isso pode ter, talvez, um impacto mais significativo na perda de investimentos do que propriamente a saída do governo norte-americano, embora sim impacte. Não, você falou, né, um desespero aí, talvez, para a Europa, mas também isso mostra uma falta ainda de um preparo maior, né? Pois que em 2023, quando, né, acho que isso veio à tona, 22, não sei, você falar que países ainda não estavam preparados para uma transição energética e ter que voltar, né, para a termoelétrica aí, né, a carvão, é quase um absurdo, né, a gente pensar em algo assim. Então, isso me assusta, porque mostra ainda um despreparo muito grande de países que são players importantes no mercado internacional. Não, pois é, acho que também fico assustadíssima, né? Você vê que, assim, que é óbvio que a tecnologia mudou muito, mas num continente muito próximo onde a gente teve Chernobyl, eles estavam discutindo de novo voltar com usina nuclear, né? Assim, então, é um negócio muito louco, né? Assim, é realmente assustador. E né, a gente até, você comentou, a gente já falou, eu sei que muito, talvez, os Estados Unidos, até pela forma como eles se organizam, óbvio, né, o governo federal, ele dá o norte ali de política e tudo mais, mas a gente tem uma grande autonomia nos estados lá, né,
Então, muito embora o governo federal tenha saído desse acordo, existem, né, sinais, eu não sei se você está vendo alguma coisa, de que essas ações climáticas elas vão continuar por ação das empresas, porque muitas vezes as empresas também, né, elas têm a matriz, de repente pode até ser americana, mas elas têm inúmeras unidades, Europa, em outros países, até no Brasil, ou então a matriz é europeia e as unidades, né, Estados Unidos e outros países. Como que você está vendo a questão, esse protagonismo, talvez, aí das empresas ali em solo americano? Os Estados Unidos, eles, como você bem falou, né, eles têm um norte federal, né, mas cada estado tem muita autonomia, né. Então, aqui muito se fala da Califórnia, né, que tem regras importantes de redução de meta, mas tem muitos outros estados, né, Nova York, Washington, Oregon, Massachusetts, vários estados, não é a maioria, mas vários estados têm metas agressivas, até de zerar carbono até 2050. Acho que a maioria deles é de neutralização de carbono até 2050 e reduções muito robustas para 2030. Além disso também, quando o Trump, no primeiro governo, quando ele assinou a saída do Acordo de Paris, foi feito um movimento que chama We Are Still In, que ainda estamos dentro do acordo, né? We are still in, que é de prefeitos, governadores e empresas, que existe um site, até se você colocar no Google, We Are Still In, das empresas que participam dos estados, e que mostram iniciativas, e é um movimento robusto, assim, para continuar na luta, com mudanças climáticas, para regras de mudanças climáticas em níveis locais e regionais, né? O que eu acho que mudou de 2017, né, quando eles saíram a primeira vez, quando o We Are Still In foi criado, e para hoje. Eu acho que agora a gente chegou num outro nível de polarização política, em que agora tem, principalmente nos Estados Unidos, tem essa guerra contra o movimento woke, né, que eles ficam discutindo, né, e algumas empresas eu notei que perderam um pouco o pudor de falar abertamente. Nós, por exemplo, não sei se a gente pode falar, mas sei lá, BP, que abertamente falou: nós não vamos cancelar nossos investimentos em energias renováveis e vamos focar em energias, em combustíveis fósseis. Eu acho que antes tinha um certo pudor disso ser dito. Na prática, óbvio que também tem muito greenwashing, tem muita gente que fazia um discurso bonito e na prática não cumpria. Agora, pelo menos, talvez as coisas estejam as claras, não sei se é bom ou é ruim, né? A gente vai ver. Talvez agora estejam as claras, pode ser. Talvez agora, esse discurso do Trump encoraje empresas a não ter esse gasto, possível também, né? A ver, né? Vamos marcar uma segunda conversa, Renata, para ver daqui a um tempo para saber. Mas eu acho que, assim, existem medidas e programas robustos, existem formas de enfrentamento. O Trump, por outro lado, ele é um presidente, um líder, né, que ele vai de frente, né? Então ele está cortando financiamento, está anunciando que vai, né? Porque ele também fala, corta as taxas, depois vai para trás, mas no discurso ele está dizendo que vai cortar linhas de investimento, que vai fazer sanções contra esses estados que continuarem com as mudanças climáticas, a ver se isso realmente é verdadeiro. Mas acho que tanto internamente os Estados Unidos têm uma força e tem um movimento organizado de empresas para fazer isso, principalmente visando o mercado global, como você bem falou, empresas que têm sedes em outros lugares, mercado consumidor em outros lugares. E o mundo também, acho que essa liderança, a gente está muito acostumado aos Estados Unidos com o papel de líder, né, nas discussões globais. No quesito mudanças climáticas, eles nunca foram. Então, também uma parte boa é que a gente se organizou de outra forma, sem contar muito com eles, embora, obviamente, o apoio deles seria muito bem-vindo, e agora não é só um não apoio, né? Parece um lutar contra, né? Que é pior, assim, aquela coisa assim que eu tinha muito na minha casa, assim, não quer ajudar, não ajuda, mas também não atrapalha. Eles parecem que estão querendo atrapalhar, né, agora.
Vamos ver. Perfeito. E Adriana, assim, na verdade, acho que toda vez, né, que a gente tem uma situação de crise, a gente tem que olhar para as perspectivas boas também, né? Então, toda crise gera novas Sim. oportunidades. E daí, com a saída, então, dos Estados Unidos, do Acordo de Paris, será que a gente tem um espaço maior para que outros países assumam a liderança no combate às mudanças climáticas? O Brasil sempre foi um protagonista, pelo menos no discurso, e eu acho que nas reuniões, né, nas negociações, acho que não fica muito atrás das ações internamente tomadas dentro de casa. Tem falhas, acho que principalmente na questão ainda da floresta, né, a questão florestal, com as queimadas, com desmatamento, mas em termos, acho que, de ações na parte das indústrias, eu acho que a gente vai muito bem. Nossa matriz energética também é uma matriz energética bastante limpa. Então, assim, o que esperar, né? Que país, de repente, poderia assumir esse protagonismo? Né, você falou da China, às vezes a gente tem uma competição, né? Estados Unidos, de repente, saindo e a China vendo uma oportunidade de ser aí um líder global, muito embora vai ser uma surpresa, né? Se a gente pegar a China de 10 anos atrás, pode dar uma mudança, mas eu acho que podemos esperar qualquer coisa, mas eu queria escutar aí um pouco de você. Acho que, assim, hoje, Europa vai provavelmente continua, né, sendo a líder do movimento, né, e eu vi alguns especialistas, assim, discutindo, porque também está tendo um movimento de partidos de direita tomarem o governo, né, os governos europeus. Eu fiquei particularmente preocupada com a Alemanha, assim, quando eu vi as discussões de quem seriam das eleições recentes lá, mas o pessoal de lá, assim, que eu ouvi, estudei, assim, diz que eles, que, independente dessas modificações internas, seguirão como um líder, né, nisso, porque eles têm essa cultura muito enraizada internamente, né, na população. Acho que até por aquilo que a gente estava discutindo antes, porque eles têm uma escassez própria, né, assim, então eles sabem o preço disso, já sentiram na pele, né, o preço disso, de não ter alternativa energética, de não ter, então, por essa razão, seguirão como líderes, porque eles têm uma política, a União Europeia tem uma política ambiental, leis, né, e uma política ambiental robusta, que é apoiada pela população de forma geral, né, assim, por necessidade também, por uma mudança cultural. Acho que Rússia e China são players importantes, eu não sei se eles se tornarão líderes, acho que a China talvez estrategicamente possa entrar, querer comprar uma briga com os Estados Unidos, a depender de outros fatores. Eles são hoje um dos maiores emissores de gás carbônico do mundo também, não são nada bonzinhos, né? Já poluíram muito. Mas eles têm metas, eles pretendem, a meta da China é de alcançar a neutralidade até 2060. Um pouco, mas, enfim, eu acho que o que mais me deixa preocupada, assim, olhando isso, é o medo de repente, eles resolverem sair do acordo também, sabe? Isso acho que é mais preocupante do que... Acho que no mundo ideal, dentro desse cenário, né, hoje, a partir de hoje, seria se eles entrassem numa guerra comercial em que eles seriam fornecedores de tecnologia e de uma energia limpa. Mas isso a gente vai ver. Que eu acho também que é uma super oportunidade para o Brasil, como você bem falou, né? Acho que também o Brasil é uma super oportunidade se o Brasil seguir essa linha, né? Acho que a gente tem uma lição de casa importante a ser feita aqui. A gente vem fazendo óbvio, como você bem disse, assim, tem muitas falhas, mas é um bom caminho, né? A gente tem uma matriz diversificada. De vez em quando a gente olha algumas coisas lá, petróleo na Foz do Amazonas sem um respaldo científico tão forte, a gente fica um pouco, nós, né, da área, a gente fica um pouco assustada, mas, enfim, é manter o trabalho, é manter a linha, porque eu acho que é uma oportunidade.
eu acho que não é mais, para mim, não é mais uma coisa do campo ideológico, é um campo da ciência, que a gente está vendo os efeitos. Antigamente era mais teórico, a gente está vendo. No passado, né, os incêndios na Califórnia, aqui no Rio Grande do Sul, a nossa vida no dia a dia mudou, né? E então acho que é fazer ou fazer, né? Não tem muito o que discutir, né? Enfim. Não, concordo. E dentro aí desse contexto aí, né, das questões que você colocou, eu acho que tem talvez algumas coisas aí para a gente se preocupar, mas outras, de repente, para a gente torcer a favor, né, que de fato aconteça. Mas, assim, quais são os principais desafios globais que podem surgir? Você mencionou aí a China, mas o que você imagina desses desafios que podem aí surgir com essa saída dos Estados Unidos? Eu acho que o desafio é a gente, porque como o acordo voluntário, né, a gente retornando, ele é uma manifestação de vontade, né? Óbvio que isso depois isso gera compromissos internos e outras questões econômicas, né? Na hora que você firma, o Brasil assina o Acordo de Paris, isso vira uma lei interna, cria padrões internos, desenvolve uma economia para isso, você assina acordos, os produtores vendem para a Europa com essa premissa, não é uma coisa tão simples de você sair, né? Assim, a gente tem um arcabouço que impede essa saída imediata, né? Mas eu acho que se a gente tiver uma fragmentação disso, e isso deixar de ser uma questão relevante, eu acho que por um momento a gente vai perder anos importantes, essa é a minha sensação, sabe? Que a gente vai perder anos importantes de avanço, porque as mudanças climáticas estão aí, então, de repente, vai ter um próximo desastre em que a gente tem que aprender muito pela dor, né? E aí volta tudo, a gente perdeu anos, como você perdeu também aqui, né? A gente tem quantas COPs, a gente que acompanha, né? Quantas COPs que a gente acompanhou e que se discute sem ir para lugar nenhum, né? Então, quando a gente precisa, toda a discussão vinha que a gente estava sentindo uma falta de efetividade, uma falta de não existe uma polícia mundial, né, que obrigue todos. Então, a gente estava falando falta de medidas efetivas. E aí, quando vem essa saída dos Estados Unidos, parece que deixa mais fluido ainda, né? Menos compromissos, mais a coisa, menos ter onde se agarrar. Eu acho que o desafio é manter a união e numa época que a gente está vivendo, em que os países estão cada vez mais se voltando para uma questão nacionalista por diversas razões, assim, de se proteger ou de como povo, como território, dá uma sensação de cada um por si. E com essa sensação de cada um por si, cada país por si, a gente não vai chegar nunca num consenso, né? Então, eu acho que o desânimo que deu com a saída do Acordo de Paris aquilo que a gente está falando, os Estados Unidos nunca foi um grande player, mas dessa vez veio junto com essa coisa de cada um por si, não importa, eu vou fazer o meu país crescer e não importa o vizinho, que é uma coisa doida, né? Porque e triste, assim, porque as emissões de lá podem vir parar aqui, né? Quer queimar petróleo à torta à direito, vai vir parar aqui. Então, eu acho que perdeu-se um pouco essa noção de união, que eu acho que é isso que a gente precisaria retomar, né? E nisso, o Brasil, como você bem disse, é um grande player, assim, porque o Brasil sempre teve uma força diplomática muito importante, foi muito importante nessas negociações, teve um papel, em muitos momentos, de protagonista, né? Kyoto, principalmente, que foi antes, né, do Acordo de Paris, que foi muito protagonista, e espero que o Brasil consiga retomar essa linha do acordo, da conversa, né, que é tão forte na nossa diplomacia, que eu acho que é o que está faltando agora. Adriana, você fez um comentário, né, eu acho que super importante, da questão aí da percepção das mudanças climáticas que, de fato, a gente tem aqui identificado hoje em dia, né? Eu acho que, não sei, acho que um dos primeiros ali que falava um pouco mais, quando as questões começaram a ser faladas mais pela imprensa, pela mídia, acho que foi o Al Gore no começo dos anos 2000, com aquele documentário dele, em que, se naquela época, aquilo que ele colocava
já era algo perceptível para quem estava, né, fazia sentido para quem estava vendo ali o documentário. Hoje, acho que todo mundo está vivenciando essas alterações de fato na prática, né? A gente com diversas ondas de calor, que o Brasil nunca tinha sentido uma onda de calor, que já era mais comum ali na Europa, Estados Unidos, mas para a gente era uma realidade ainda bastante distante, mas foi uma realidade que estamos vivenciando. Então, acho que não dá mais para alguém falar que não é algo, né, que está acontecendo. Então, isso é uma coisa que realmente aí assusta, e assusta daí um país como os Estados Unidos adotar uma postura, como você bem colocou, né, mais preocupada com o meu desenvolvimento econômico sem pensar nas consequências, porque consequências a gente já está vendo. E não dá para falar assim, não, alguém vai fazer a sua... Não, todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Porque o que eu faço aqui acaba impactando globalmente, por isso que é um acordo global, porque senão não faz sentido. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que começar a se atentar, né? Eu acho que realmente foi um alerta essa saída. Eu vejo também como uma questão muito mais econômica, para fortalecer talvez a economia nos Estados Unidos. Mas se todos os países começarem a pensar unicamente em fortalecer a sua economia, né, sei lá a quantos graus de aquecimento a gente vai chegar. E queria saber daí de você que estratégias, né, pensando nisso, a comunidade internacional, que ainda faz parte do Acordo de Paris e que ainda se preocupa com as questões do aquecimento global, o que essa comunidade pode adotar para mitigar esses efeitos negativos dessa decisão dos Estados Unidos, né? Talvez aí tenha... Eu não sei se funciona na prática, porque os Estados Unidos é um grande player econômico, acho que ele só fez isso porque ele sabe da potência que é, mas são as questões, né, de comércio exterior, que a gente barreiras internacionais que poderiam ser colocadas, mas acho que nenhum país vai colocar barreira vai bater no peito, né, e falar, não, vou colocar essa sanção econômica contra os Estados Unidos. Então, assim, que estratégias a comunidade internacional poderia adotar? Eu acho que como você falando, me lembrou muito, assim, eu lembro que na semana em que ele deu uma entrevista, que ele anunciou a saída do Acordo de Paris, quer dizer, ele anunciou na posse, mas quando ele realmente deu uma entrevista, foi uma semana em janeiro que nevou na praia da Flórida. E eu lembro, eu fiquei assim, você fala, gente, que parece aquela coisa de filme distópico, né? Que tem neve na praia, e o cara tá falando, tipo, na areia, né? Assim, muito maluco, né? Com aquelas chuvas na Califórnia, os incêndios na Califórnia. Realmente muito maluca. Eu fico a ver, né? Assim, se o Trump é um cara, cachorro que late no morde, sabe, mais um bully, assim, né, como eles falam, né, ou se ele, de fato, vai fazer, né, enfim, a ver. Mas acho que, voltando para a sua pergunta, né, do que a gente pode fazer para se proteger, eu acho que a nível global tem que fortalecer os acordos, né, internacionais e bilaterais, incluir isso na pauta de acordos comerciais, né, que já tem muito, né, vira e mexe, a gente vê boicote até produtos brasileiros da pecuária, por exemplo, por não ter alguma questão, por questões ambientais, ou madeira certificada vindo que não veio de fontes legalizadas, né? Eu acho que tentar incluir nesses acordos e nas transações comerciais formas de trazer a questão do clima para dentro, né? E acho que trabalhar na percepção das pessoas, assim, eu vejo que a despeito, assim, do que foi feito, sei lá, com luta contra a homofobia ou contra o racismo, em que no começo, primeiro, as piadas, as pessoas ficavam sem graça quando ouviam, sabe? E hoje já nem cabe. Eu gostaria que daqui a uns anos essa coisa do clima seja uma coisa que nem cabe você falar que você vai fazer uma coisa altamente poluente, sabe?
que entre um pouco na nossa mentalidade, assim, sabe, a importância disso e o quanto é vital, porque de fato talvez não tenha mais mundo, né? Quer dizer, o mundo vai continuar, né? Nós que talvez não, né? O mundo seguirá, né? Talvez a espécie humana não consiga, né? Mais assim. Então eu acho que em termos macro de países, são esses acordos, são fortalecer acordos, fortalecer a cooperação e o diálogo, e internamente, mais no micro pessoal, é tentar internalizar isso para dentro da nossa cabeça, assim, a importância disso. Acho que a gente pegou uma época em que de negacionistas do aquecimento global, né? A gente viu isso, né? Assim, gente que negava. Hoje não sei se eu estou numa bolha, né? Mas para mim parece o mesmo discurso de gente que fala de terra plana, né? Não sei, né? Me parece. Pode ser que eu esteja numa bolha privilegiada, assim. Mas estão aí, né? A gente está vendo, né? Então acho que internalizar a importância disso e a importância de cadeia de consumo, de onde você vai investir seu dinheiro, de onde, em quem você vai votar, enfim, esse tipo de coisa. Né? Não, concordo com você. E eu acho que é uma questão disso, né? Realmente as empresas e as pessoas fazerem boas escolhas, internalizar essa questão do aquecimento global, e a partir daí, se a gente tem empresas colocando isso como uma decisão em cadeia, né, para todos os seus fornecedores, a gente vai fortalecendo essas boas práticas. E isso, de repente, passa a ser algo natural, né? Que, de repente, aquele que não faz, realmente ele acaba sendo marginalizado, porque não tem espaço para ele. Eu acho, Renata, assim, fazendo um adendo, assim, não tem tanto a ver com a sua pergunta, mas eu acho que a gente viu, quando a gente começou, você provavelmente, né, assim, eu também, quando comecei minha carreira, o quanto ambiental era assim, sabe? Eu trabalhava em grandes escritórios em que tinham aquelas negociações e que o ambiental era o último a falar e ninguém ouvia, sabe? Assim, as pessoas não sabiam nem muito bem o que eu fazia, né? Assim, se eu regava a planta do escritório, sabe? Tinham essas piadas. E hoje mudou totalmente, né? A gente, assim, muitas vezes a gente é deal breaker, né? Se tem um problema ambiental ali, o negócio não sai, assim. Então, eu acho que já se fala até de direito climático, né? Assim, acho que a questão do clima tem que vir para a mesa também, né? Assim, também como uma coisa muito relevante, né? Sim. E a questão da cooperação também, assim, não foi por isso que eu fui para o direito ambiental, mas foi uma grata surpresa, porque acho que a gente é um mundinho ainda pequeno, né? De poucos profissionais, a gente acaba se conhecendo. E colaborativo, salvo algumas exceções, sempre tem, né? Mas assim, muito colaborativo. Então, acho que até assim, sinceramente, assim, esse seu exemplo, assim, esse seu programa, que você chama pessoas que em tese poderiam ver como concorrentes, sabe? Assim, mas que não, que a gente está junto, compartilhando conhecimento, discutindo coisas interessantes que a gente gosta, que acaba sendo uma paixão para a gente, né? Eu acho que é um super exemplo de formas em que a gente não... de que a união gera frutos, né? Gera coisas boas, né? Então, acho um super exemplo, assim, seu programa, assim, te parabenizo, eu sigo, assim, vejo que você traz pessoas completamente diferentes, setor público, setor privado, e é super legal, assim, eu acho que é isso, assim, acho que a mensagem que fica é de a gente está vendo, assim, um mundo muito... Eu li outro dia um articulista político falando que essas medidas do Trump, assim, até extrapolando um pouco o tema, né? Essa coisa de vou anexar a Groenlândia, vou anexar mais... Que elas geram um sentimento, para quem está sendo agredido, né, de nacionalismo, de se fechar, né? Assim, e isso é um método, né, que ele estaria fazendo. E é isso que eu acho assustador, assim, porque se a gente começar a pensar cada um em si, aí que o negócio não vai, né? Assim, o mundo é colaborativo, como você está fazendo aqui, sabe, no microesfera. Então, eu acho que a gente tem que fazer coisas para quebrar esse pensamento e trazer para a nossa vida e para tudo a questão do diálogo e da colaboração. Bacana, muito bacana aí esses seus comentários. E eu acho... eu acho que é isso mesmo, né? Somar, e a questão do clima,
ela vem muito isso, porque se cada um fica trabalhando só na sua bolha, você não tem essa interação, você não... Então, realmente, acho que a gente precisa expandir, né? E é um esforço de todos. Acredito muito nisso, porque se todo mundo der as mãos e trabalhar em prol de, né, da melhoria, de uma redução aí das emissões, a gente realmente aí alcança os objetivos que a gente precisa alcançar, né? Então, eu acho que é bem por aí mesmo. E para a gente finalizar essa conversa que está tão gostosa, eu queria pedir para você deixar uma mensagem aqui para a nossa audiência. Olha, acho que foi muito desanimador, assim, essa luta nossa aqui do clima, assim, ela é muito inglória, porque quando você olha em perspectiva, tiveram muitos avanços, mas no dia a dia parece que a coisa não anda, que você está falando a mesma coisa há 20 anos, o negócio não vai. Mas não tem outro caminho, né? Assim, a gente que acredita nisso, não tem outro caminho, a gente tem que seguir lutando, né? Assim, acho que tem umas coisas que estão tão repetidas que são um pouco clichê, um pouco bregas, assim, e a parte, os ecologistas, como dizem, são muito bons nisso, fazer umas coisas meio bregas, assim, nesse aspecto, mas que tem sua verdade, né? E acho que essa coisa do pensar global e agir local é uma verdade, assim, né? Então, a gente está aqui discutindo políticas globais, que a gente pouco tem ingerência, né? São coisas que... Mas acho que trazer isso para o local, né? Então, em termos de país, continuar olhando para o Brasil para preservarem as nossas leis, respeitarem a legislação, como você falou das florestas, do reflorestamento, não deixar. A gente hoje tem um governo que se diz mais alinhado com essa questão de mudanças climáticas, mas que também às vezes patina, às vezes bastante. Então, quando vem nessa questão de petróleo na foz do Amazonas sem respaldo do órgão ambiental, tem que arregalar o olho, tem que questionar, seguir fazendo o nosso trabalho dentro de casa e também na nossa vida, como eu disse aqui, assim, acho que seu encontro, fazer encontros, somar. Acho que a gotinha de esperança, eu fiquei muito desanimada, assim, logo no começo do ano, quando isso tudo aconteceu, mas o que eu fiquei pensando, talvez, assim, nessa questão do agir global e pensar local, é que quantas vezes na nossa própria vida, assim, a gente aprende pela dor, né? Então, talvez seja isso. E também, na minha vida profissional, o quanto, algumas vezes, alguns trabalhos só saíram porque eu tinha um prazo. Então, tomara que esse deadline aí que exista do mundo, né, do aquecimento, faça a gente agora dar a corrida final e talvez essa ameaça de gente saindo, gente desacreditando, faça a gente se unir, vendo o copo cheio, sabe? Vamos lutar para que na COP isso aconteça, vamos estar lá, né, juntas, vamos lutar para que isso aconteça, para que isso, na verdade, seja um movimento de nos unir e quem acredita nisso, quem luta por isso, quem está com suas metas, que isso seja essa ameaça, cause união e cause um trabalho, faça a gente correr o que estava meio desanimado, sabe? Espero que seja isso que esteja acontecendo. Eu acredito muito nisso também, né? Você até tinha feito uma colocação, eu brinco, né? Quando eu comecei com direito ambiental, ninguém nem sabia que existia o ramo do direito ambiental. Então, nossa, direito ambiental, mas o que é isso? Com o que você trabalha, né? E eu sempre escutava assim, deve ser um direito do futuro, né? E eu falava assim, gente, cadê esse futuro que não chega? É o que você falou, as dificuldades. A minha sócia fala a mesma coisa, falou que onde é que está? E eu não sei, realmente eu tenho visto, eu não sei se foi pós-pandemia, né, que as pessoas pararam para observar um pouco mais. Eu lembro que todo mundo fazia postagem de pôr do sol, então parece que as pessoas começaram a se preocupar um pouco com né, acho que ter um contato de novo, tentar se conectar com esse meio ambiente que até então estava um pouco mais esquecido pelo urbano. A pandemia fez a gente tirar um pouco do nosso poder, né? A gente se achava meio super poderoso, a pandemia acho que deu mesmo essa sensação de que pode e a ter sensação que externos, né? E eu acho que até pelas questões que eu tenho visto dentro do direito ambiental, é que realmente teve uma aceleração pós-pandemia, por realmente, né? A questão ambiental ela é importante.
Então, coisas que antigamente, não, aqui é só, né, num dia, alguma coisa assim, não, questão ambiental eu dou um jeito depois. Hoje em dia já não, né? Então, realmente, eu acho que tem uma mudança de perspectiva. Eu acho que me assusta realmente posturas de um governo como esse, mas muitas vezes a gente tem governo, né, que se coloca favorável a questões ambientais, mas a prática a gente percebe não é alinhada ao discurso. Então, daí Empresas talvez também, né? que Empresas alguém também. realmente fale, mas no caso do Trump, eu acho que talvez ele lata mais do que morda, né? Então, não sei, são questões aí que eu acho que estão postas. Eu acho que a questão ambiental não tem mais volta, principalmente pós a questão ESG, muito mais que se fale, se critique, se questione algumas coisas, eu acho que são mudanças que já foram incorporadas, que talvez vão caminhar um pouco mais devagar ou não, mas elas vão caminhar. Eu acho que foram mudanças aí que realmente aconteceram e que vêm para ficar. Eu espero mesmo, assim, acho que tomara, acho que sempre vão ter, né, uns percalços, assim, uns passinhos para trás, mas a caminhada está indo para frente, né? Tomara. Talvez essa caminhada precisaria ser a passos mais largos, né? Mas melhor caminhar do que a gente, né, ficar aqui ou retroceder. Então, eu acho que torcer aí para que realmente isso volte a caminhar a passos largos, né? E é o que você comentou, acho que eu também coloquei, depende muito da gente, depende muito das nossas exigências, depende muito, né, desde a compra de um produto no supermercado. Eu acho que é tudo. São essas pequenas escolhas que direcionam para esse bem, né, maior aí, que é a proteção ambiental. Com certeza, acho que sim. Acho que a gente é no micro, né? Mas a minha sócia outro dia fez estava falando de ESG, e aí ela estava falando assim, se você é ESG, a gente fala muito das empresas são ESG, assim, você é ESG, sabe? E você trazer isso para a sua organização da sua casa, sabe? Assim, você tem o lado ambiental, dos direitos trabalhistas das pessoas que trabalham com você, do governança, né? Assim, então, acho que no final das contas é sempre isso, porque isso gera uma mudança de cultura. E na hora que gera uma mudança de cultura, a gente começa a exigir isso, né, também. Sim, com certeza. Bom, Adriana, queria agradecer a sua participação no programa de hoje. Acho que foi um bate-papo aí muito gostoso. E já deixo o convite para que volte mais vezes. Não, eu amei. Eu já conhecia, já tinha assistido alguns. E pode me chamar que eu vou amar. E eu acho que é muito bacana essa iniciativa, assim, muito bacana mesmo. Assim, acho muito legal a gente estar unido, esse mundo ambiental, a gente tem os desafios semelhantes, essas trocas só fazem a gente crescer. E é muito bacana. Obrigada mesmo. Maravilha. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com a sócia da VR Paiva Advogados, Adriana de Paiva Correia. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.